Olá, hoje eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, que se encontra em Lucas capítulo 15, versículo 11. Amém? Aqui fala sobre o filho pródigo, né? E disse-lhe um certo homem, tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe, e ali desperdiçou os seus bens. Vivendo dissolutamente, e havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. Tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E pedir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazer-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse-lhe aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, e pondo-lhe um anel na mão e alpacas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, porém quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com a meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Amém? A palavra do Senhor é bem clara, né, que fala do filho pródigo, que ele chegou ao pai e pediu a sua parte na herança. E saindo, né, desperdiçou tudo que tinha. E foi trabalhar para outras pessoas, dele trabalhar como empregado, né, cuidando de porcos. E ali ele teve fome, porque ali ninguém lhe dava nada. E ele sentiu vontade de comer aquelas bolotas, né, que os porcos comiam. E ele pensou em si: poxa, né, que nem os empregados dele, né, passaram por aquela situação,
porque eles tinham fartura. E ele, como filho do dono, estava ali a perecer, estava com fome. E ali houve um arrependimento nele, ele caiu em si, houve um arrependimento. E ele simplesmente pensou consigo: se eu tão somente pedir perdão ao meu pai e que falar que não sou digno. E ali, quando ele se arrepende, ele fala consigo mesmo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e pedir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Então isso ele pensou consigo mesmo, né? E ele levantou dali e foi ter com seu pai. E ali, quando ele avistou seu pai, né, o filho disse ao pai: pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado filho teu, né? Ali ele estava pedindo perdão ao seu pai, que ele reconheceu. E o pai o abraçou, né? Pôs-lhe uma mesa, fez uma festa, né? Colocou vestes novas e se alegrou, porque o filho que havia perdido, né, foi achado. E o pai, porém, o seu irmão, quando viu aquela situação, não se alegrou, né? Se sentiu injustiçado, porque estava ali com seu pai sempre, né? Não saiu nenhum momento. E um filho dele que pede a herança e partiu para outro lugar e desperdiçou todos os seus bens, né? Com meretrizes, com coisas, e volta sem nada. E o pai explica para o filho, né, que o filho tinha se perdido e foi achado, né, que o filho tinha se arrependido. Então, que aquele filho sempre esteve com ele, que ele sempre foi o que? Amado. E o outro não, o outro pediu a parte da herança e foi em busca da felicidade. E ali, nessa em busca, ele encontrou a infelicidade. E quantos nós estamos numa mesma situação, se encontramos numa situação dessa, né? Muitas vezes a gente fica inconformável com uma situação. Talvez você esteja enfrentando uma situação, talvez você está enfrentando uma situação parecida, né, como essa do filho pródigo, emocionalmente falando, né? Talvez alguém querido chegou até você e falou: não dá mais, eu tenho que sair daqui, eu vou procurar meu rumo, eu vou em busca da minha felicidade, eu não aguento mais ficar aqui, eu preciso sair, eu preciso ir embora, eu preciso me encontrar. E naquele momento você se sente o quê? Um vazio, uma tristeza, porque aquela pessoa que você ama tanto partiu, né? E muitas pessoas vêm e falam, né? Dá conselhos bons, dá conselhos ruins. Então, se apega com Deus, ore a Ele e coloque nas mãos dEle, que Ele irá prover. Porque assim como o filho pródigo que saiu, né, pediu a parte da herança e saiu em busca da sua felicidade, assim Deus fará. A pessoa que saiu, que entristeceu o seu coração, que você ora por ela, Deus vai tocar e essa pessoa vai voltar. Porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Amém? E quantas vezes nós, né, às vezes não estamos conformados com uma situação. Às vezes olhamos para uma situação e temos como atitude como do filho pródigo. Saímos da presença do Senhor. E quando nós saímos da presença do Senhor, a gente começa a sentir um vazio, uma tristeza, né? E tenta preencher o vazio
com as coisas que não é lícito. E aquele vazio vem. E há momentos que a gente passa por situações tão complicadas, né? Que a gente começa, muitas vezes, as pessoas começam a nos tratar como escravo, a nos ver como servo, como filho pródigo. Filho pródigo, ele foi trabalhar como servo, como empregado. E ali ele se viu, ele caiu em si. Então, muitas vezes, quando nós saímos da presença do Senhor e enfrentamos esse tipo de dificuldades, né, a gente percebemos, poxa, na presença do Senhor, eu tinha isso. E agora, eu estou nessa situação. É quando a gente se arrepende e fala, eu irei com meu Pai e pedirei perdão. E o Senhor, Ele se alegra, Ele nos abraça, né? Ele nos envolve no seu amor. E quando um filho pródigo volta à casa do seu pai, sempre tem aquele para apontar o dedo. Mas não era aquele que tinha se desviado, não era aquele que estava ali bebendo, não era aquele que estava com mulheres, não era aquele que estava ali fazendo isso, não era aquela que estava... Não. Quando o filho pródigo volta, retorna à casa do pai, sempre vai ter um que vai ficar apontando o dedo. Mas o nosso Deus, Ele se alegra. E essas pessoas, Deus transforma o coração. Essas pessoas que apontam o dedo, Deus, ele faz reconhecer que quando a pessoa se arrepende, o Senhor transforma, é uma nova criatura, é envolvido pelo amor. Então, que você possa meditar nessa palavra. Tá? Eu não sei para onde está indo esse momento, mas que o Senhor possa tocar no teu coração, que você possa ser envolvido por essa palavra, que o Senhor venha falar no teu coração, através dessa mensagem. Amém? Que Deus te abençoe.